Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. O profissional seletista não é mais predominante e que o mundo do trabalho mudou. Ele disse, inclusive, à Folha de São Paulo, que profissionais como motoboys e aplicativos Bom dia. são sociais adaptadas, mas não necessariamente aquelas antenadas da CLT. Bom dia. Comunidades e empresários. No momento, vamos lá. As escritas, por exemplo, STF não rasga a Constituição. Vamos lá. Hoje, dia 16 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 04 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos arbitragem internacional, justiça paga, na função juiz corregedor internacional da investigação da ONU, dos planos quinquenais de 196 países e dos seus membros, funcionários públicos, que estão empossados de cargos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Já estamos procedendo em todo o planeta, averbados pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, ao qual nenhum juiz lhe é facultado a proceder contra as determinações já estabelecidas para a contenda contra o narcotráfico e países submissos e regimentados ao terrorismo, o extermínio da raça humana. Então, já neste momento, está sendo evacuada toda a população do Irã, principalmente da capital, onde tudo aquilo lá vai virar terra arrasada. Não vai sobrar bloco nenhum, pedra sobre pedra. Será exterminado o regime, Ali Khamenei, os mulãs que tomaram e mataram o ventre muçulmano do país persa. A Pérsia deixou de existir para colocar o Irã, uma sociedade de mentirosos que praticam a bruxaria, que praticam os rituais satânicos, utilizando o ventre muçulmano, a tortura do ventre muçulmano. Então, vamos exterminá-los. Vamos exterminar com todos este regime satânico
dos mulãs da mentira, do Ali Khamenei. Não vai ficar nada, vai virar tudo terra arrasada. Uma vasta extensão de terra, ao qual esteve exterminando a população do planeta. Não vai sobrar absolutamente nada. Nada. E todos os que tiverem conluio ou estiverem abraçando este regime vão ter a mesma sorte. Então, já estamos determinando a invasão de toda a América do Caribe, Central, Sul, do Polo Norte, do Polo Sul, suas ilhas, tudo hoje. Então nós temos a captura de todos os narcoterroristas que estão identificados em toda a América Latina, em toda a América do Caribe, em toda a América Central. Seus líderes do narcotráfico, que se colocam como representantes destes países, 17 países, 10 são fronteira seca com o Brasil e 7 com o Caribe. Então vamos arrasar esses homens, esses monstros, esses terroristas, que efetivamente eles são e eles estão lobotomizados, totalmente apoderados por Satanás. Não é uma retórica mentirosa deles, não é uma confissão em que eles estão a ocultar quem os governa: a China. Então a China deixa de ter hegemonia na América Central, na América do Sul e no Caribe. E também a China deixa de ter hegemonia na Europa, deixa de ter hegemonia no planeta. E todo aquele que estiver em conluio com a China terá a mesma finalidade. E não é com retóricas, ameaças de palavras ou de estabelecer conluios com países, com figuras que são alvos a serem exterminados por serem terroristas, narcotraficantes, que vão intimidar a sentença da arbitragem internacional, que não cabe recurso. Sentença dada sem recurso, sem forma de impedir a sua execução. Então procedemos já, hoje, com o extermínio de todos estes que sequestram crianças, que submetem o ventre muçulmano feminino, que submetem as mulheres livres e seus ventres, que submetem a população à escravidão, à barbárie.
porque são bruxos, são feiticeiros de Satanás, que eles comparam e cometem crime contra o Espírito Santo. E você dirá, qual é o crime contra o Espírito Santo? A blasfêmia, a pior delas, comparar Jesus Cristo com Satanás. Dizer que Jesus Cristo é Satanás, que ele liberta a pessoa dos demônios, porque ele é o príncipe dos demônios. Isto é uma prática muito comum nas igrejas evangélicas, em dizer que Jesus Cristo é Satanás. Isso é uma blasfêmia. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Isso é um procedimento adâmico, onde se estabelece que Adão e Eva, eles são progressistas, vindo de outras galáxias, a estabelecer o descobrimento e a evolução do conhecimento para a raça humana. Mas não procedem com o conhecimento do Espírito Santo. E muitos dizem que o Espírito Santo é uma pessoa. Entenda, você que está aí me ouvindo tem a semelhança do Todo-Poderoso. O seu rosto, o seu DNA, configura com o único gene materno, o gene da Santa Virgem Maria. Figura que não é muito agradável aos evangélicos, porque ela é a única universal progenitora da raça humana. É o único RNA mensageiro em todo o ventre de mulher a procriar a raça humana. E o homem, caído por Satanás, caído ao inferno, ele tem o livre-arbítrio de conhecer e ter convívio com o Espírito Santo. Então, nós vamos proceder através da libertação do jugo criado por homens que são adoradores de Satanás, que se comparam e querem ter a mesma capacidade do capeta, do diabo. Então você que se acha que é o diabo, tu tá pronto para partir para o inferno. E isso começa hoje. Tá entendendo? Então, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Você Alckmin, que é terrorista e que fez pacto com o Satanás. Você, seu filho de uma puta, vai pro colo dele, com o colo do Satanás. E todos vocês, filhos de uma puta, que fizeram pacto com o demônio, porque já é ordem dada no planeta, todos os nossos aliados, exércitos, marinha e aeronáutica do planeta,
estamos todos engajados a determinar a extermínio destes terroristas narcotraficantes que submetem a população à escravidão, e eles se mostram como líderes bilionários avastados, falando mentira, proclamando a sevícia. Há medidas opressivas e imorais. A prostituição, a pedofilia, ao canibalismo, aos rituais satânicos. Então não vai ter lugar para você se esconder. Não vai ter buraco que você possa se esconder. Nós vamos atrás de você, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, teus ministros de governo, todos vocês. Hoje, desde a madrugada, desde a 0 hora, do dia 16 de agosto de 2025. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, interventor na República Federativa do Brasil em 17 países do narcotráfico, signatário de 123 países do Tribunal Penal Internacional, signatário do Tribunal Internacional, signatário do Supremo Tribunal Mundial. É o cargo. E a sentença dada não cabe recurso. Então estamos procedendo. Então você, adorador do capeta, do Satanás, se ajoelhe, faça a sua remissão do pecado contra a humanidade, contra ao Espírito Santo, e seja sincero, para que a misericórdia do Todo-Poderoso o alcance, porque a espada que não vem de balde, ela vem para decapitar o seu pecado. Hoje, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone WhatsApp, 5521 99742 0789. Por favor, nos ajudem. Agradeço ao Todo-Poderoso, o mensageiro, que estuda todos os dias, com 17 orações diárias, sempre em direção a Meca. Allahu, Allahu, Allahu Akbar. Ao Senhor Todo-Poderoso, Hashem, desde Israel. Ao Senhor Yahu, Yahushua HaMerushalayim, Yahushua. A que entendam, todos, não estamos por acaso, não existimos por acaso,
Todos nós temos uma missão, um propósito. E este propósito, enquanto é procedido para que aconteça, existiremos sempre. Pode ser até a eternidade. Viralizem isto. Gratidão a todos. Bom, muito bom dia. Hoje, 16 de agosto de 2025, segunda live, 8 horas da manhã, 19 minutos. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça particular, justiça paga. No cargo, juiz corregedor arbitral internacional. Atenção contra espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, autarquias, todos os serviços de governo da República Federativa do Brasil. Se você quer fazer sua delação premiada e ter um salvo-conduto em ser acautelado nos Estados Unidos da América, pedir refúgio desta organização criminosa, Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, está disposto com documentação, com todas as suas declarações, remissões de crime e a possibilidade de viver no refúgio em Estados Unidos da América, você vai ter que proceder a ir ao Paraguai, fazer a sua delação e colocar toda a sua documentação para ter o asilo político contra o regime do narcoterrorista Luiz Inácio Lula da Silva, suas instituições, parlamento, Departamento de Justiça, autarquias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Embratel, Anatel, administradores de pagamentos, Dataprev, todos envolvidos nas fraudes que foram cometidas e estão sendo cometidas por Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, pelo Alckmin, outro filho da puta, e pelo Exército, pela Marinha da Aeronáutica, todos filhos da puta vendidos à China, e você corre risco de vida, e você quer contribuir com suas delações, vá para o Paraguai e proceda lá, estará uma equipe do FBI para proceder a lhe ouvir e lhe fornecer asilo político destas organizações, já que nós estamos aqui com as tropas do FBI já a intervir em toda a membresia do Parlamento, do Executivo e do Judiciário, com as capturas e prisões. Então, se você quer contribuir, fazer a sua... Porque eles vão fazer que nem Stalin. O Lula é o Stalin. Ele vai matar todos vocês. Ele vai matar todos os ministros, vai alegar que foram vocês que cometeram os crimes e ele é o inocente. Ele é o Mao Tse-tung. Ele vai destruir 2.300.000 favelas e vai dizer que a culpa é de vocês. Vai dizer que foi a PGR, vai dizer que foi a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que foi o Exército, a Marinha Aeronáutica. Ele quer tirar o corpo dele fora. Mas nós estamos na captura dele e da China e da Rússia. Entenderam? Aqui é tiro, porrada e bomba. Quem está falando
É o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Arbitragem internacional. Justiça paga. Então nós estamos aqui. Se vocês querem contribuir para as investigações e safar suas vidas, porque eles vão matar todo mundo, é tudo queima de arquivo. Vão matar a família Marinho, vão matar todos os âncoras da TV Globo, de todas as emissoras de televisão. Eles vão aniquilar todo mundo, vai ser uma matança só. Vai aparecer um monte de gente morta aí. Entenderam? O regime do Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e todos os seus ministros, porque são filhos da puta terroristas. Eles querem ficar até o último momento combatendo. Então, se você quer salvar sua vida, fugir de que você era chefe de uma empresa, chefe de autarquias de governo, e quer salvar o seu pescoço, reúne todas as tuas informações, vai para o Paraguai, faz a tua delação e aguarda, fica na moita, esperando para receber o sinal vermelho de que você está acolhido pelas autoridades americanas como refugiado político desse regime em que você fez parte e que está entregando o regime desse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva Alckmin, e a China filha da puta. Estamos entendidos? Porque aqui nós vamos vir com o FBI, já está aqui, para soltar Bolsonaro e proceder a botar todo mundo em cana. Mas ele vai querer se manter no governo, vai querer se vingar de todo mundo, e você sabe como é que ele é. Ele manda matar. Então vai rapidinho, entendeu? Já que você tem bens aqui, né, que são fruto do teu roubo. Então você quer, como se chama, proteger teus bens? Você tem que fazer delação premiada no Paraguai ao FBI. Entendeu? Estou sendo claro? Então meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp. Não me liga, não me enche o saco, tá grampeado por 60 agências de inteligência. É o 5521 99742 0789. Entendeu? Então você, senador, deputado estadual, deputado federal, vereador, ministro, presidente de Tribunal de Justiça, você, juiz, todos vocês que querem salvar o seu rabo, tem que proceder aí para o Paraguai, falar com o FBI, que tem lá uma sala especial, para que você seja refugiado político nos Estados Unidos e colabore contra este regime da China, do Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta do Alckmin, e do Alexandre de Moraes e toda essa cambada de filha da puta. Que, torna a repetir, eles vão para o pelotão de fuzilamento. Não tem forma de evitar isso. O crime é de perfídia. Então nós temos que salvar a vida do Bolsonaro e colocar eles presos. Entenderam? E proceder com força letal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E a gente tem que proceder conforme subconstitucional procedimento, ou seja, a Constituição brasileira fica de lado e entra a Constituição Universal dos Direitos Humanos. Tiro, porrada e bomba contra o narcotráfico terrorista. Tá entendendo? Fui claro? Viralize isto. Bom, muito bom dia, boa tarde, né? Ainda não almocei, mas tudo bem.
meio-dia e 49, do dia 16 de agosto de 2025, horário meio-dia e 49. Atenção, atenção. Já temos o FBI, as tropas militares, Exército, Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos no território da República Federativa do Brasil. Estamos procedendo para, no dia de hoje e amanhã, a denúncia do sufrágio da escolha de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fraude praticada por urnas desonestas, urnas com chip fornecidos pela USAID, pela administração Biden, fornecidas pelo diretor da CIA da administração Biden. Vai ser lido no Congresso, na Câmara de Deputados Federais, a denúncia protocolada para prisão imediata e anular o pleito, dando como ganhador do pleito o senhor Messias Bolsonaro. Então, o senhor Messias Bolsonaro, que se encontra sequestrado pela Orcrim Foro de São Paulo, por esse filho da puta, Alexandre de Moraes, pelo Barroso, pelo Zanin, pelo Fachin, pelo Gilmar Mendes, pelo Toffoli, pela Carmen Lúcia, pelo Alexandre de Moraes, todos eles serão levados prisioneiros entre o dia de hoje e amanhã pelas tropas dos Estados Unidos da América, pelo FBI, a serem levados para Alcatraz. E também Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin. Porque um plágio, Luiz Inácio Lula da Silva é falecido, quem está aí é um impostor. Vocês podem ver que a máscara dele parece um morto-vivo. Ele não tem circulação, não circula, não tem cor. Ele é um morto, é uma máscara. Então nós estamos procedendo já de imediato com a invasão no Distrito Federal. Em Brasília está tudo tomado pelas tropas do Exército, Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos. E estamos dando a denúncia e ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, do Barroso, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha da Aeronáutica Brasileira, que foi confessado pelo Biden, pelo superintendente da CIA, que eles, a pedido do Barroso, a pedido da TV Globo, que também está fazendo delação premiada, confessando tudo, como agiram, tudo com fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis, de urnas eletrônicas fraudadas, tudo para colocar um ladrão, filha da puta, um sujeito que já morreu, ou seja, falsa identidade, ocupando a presidência da República. Então o Brasil já se encontra tomado pelas tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica dos Estados Unidos da América. O FBI já está em Brasília, já está tudo procedendo para a imediata prisão deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, seu vice-presidente do Irã, filho de uma puta, terrorista, e de todo o plantel de ministros deste governo de filha da puta, como também dos partidos políticos comunistas, filho de uma puta, também do superintendente da Polícia Federal, André, e também do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski. Esses filhos da puta, todos presos, levados para Alcatraz
porque eles são terroristas, narcotraficantes, que fazem parte do cartel do Golfo, do Comando da Capital, do cartel do Solis, já com prisão determinada desde 2019 do senhor interventor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga, através da lei Magnificat e EPA. Estamos acautelando todos os bens desses filha da puta. No dia de hoje, 16 de agosto de 2025, horário 12h55. Então, já estamos com todas as posições do Exército, Marinha Aeronáutica em Brasília e também os membros do Tribunal Superior Eleitoral que tiveram participação nesta fraude processual de eleições. Estamos também confiscando o computador comprado sem licitação pelo Fachin, esse velho filho da puta, que também está preso. Está preso também Alexandre de Moraes. Todo mundo preso. Está preso o Alcolumbre, está preso o Hugo Mota. Todo mundo preso. Traficante filha da puta. Tá entendido? Então as tropas dos Estados Unidos da América já se encontram para proceder imediatamente. Qualquer não querer cumprir conforme determinação do interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, pelos poderes otorgados pelo Tribunal Penal Internacional, por 123 países que estão com suas tropas de exército, marinha aeronáutica, a proceder contra 17 narcotraficantes que se apoderaram das presidências desses 17 países, serão levados ao pelotão de fuzilamento, morte sumária, porque são terroristas, filha da puta. E já estamos procedendo no Caribe, na América Central e na América do Sul. Estamos com as tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica dos Estados Unidos da América. Qualquer filha da puta que quiser peitar, vai morrer. Estamos entendidos? Fui claro. E conforme determinação, eu tenho que fornecer meu Pix. É meu e-mail. oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF. 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular WhatsApp. 5521-99-742-0789. Não ligue para não encher o saco, porque 60 agências de inteligência grampeia e está tudo grampeado. E estamos em guerra. Guerra mundial nuclear contra o terrorismo desses filhos da puta, desse plágio, desse impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. Estamos prendendo esse filho da puta hoje, durante o dia inteiro, durante a madrugada do dia 17 de agosto de 2025. Esta merda acaba imediatamente. E as urnas, o sufrágio que colocou esse ladrão filha da puta no poder, no governo brasileiro, estão todos presos. E o senhor Bolsonaro assume a presidência da República. E quero ver quem é o filho da puta que vai bater ele prisioneiro ainda. Hoje, dia 16 de agosto de 2025, horário 12h59. Viralize isto! Meus amigos e amigas patriota,
Quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 16 de agosto do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Estados Unidos já enviaram tropas contra facções do crime organizado. STF arrega com medo do Trump. Novas sanções. Começou a guerra. Fuga de Maduro. Avião russo sai do Brasil e pousa na Venezuela. Será, meus amigos e minhas amigas? Eu acredito. E cadê o Maduro? O Maduro caiu fora. Guerra antiterrorismo. Notícia urgente agora. Moraes acaba de ser intimado. Trump avisa. Eu não vou avisar de novo. Sorte Bolsonaro. Vocês estão avisados. O pior de tudo isso é que Trump precisa sim, não é, de acabar com esse terrorismo, não é, ou melhor, esses terrorismos, traficantes e comunismo. Comunismo é uma praga diabólica. Isso é mesmo só para otário. Quando o cara é otário, ele não tem competência de ganhar uma eleição, ele faz como o Putin, aquele lá da China, e outros. Esse tempo já foi. Nós queremos sim democracia. E todos esses, né, esses ditadores presos, começando aqui no Brasil, as Forças Armadas dos Estados Unidos já estão no Brasil, em Brasília. Vocês vão ver, vamos assistir de camarote, o mestre Dinho, tudo isso eu irei assistir de camarote. Atenção, meus amigos e minhas amigas, nós não podemos esquecer, né, das matérias do juiz Oscar Aníbal Chapão. A seguir! Meus irmãos e irmãs, a coisa ficou seríssima. O presidente americano Donald Trump já sabe exatamente quais são os ministros do STF que supostamente teriam participado ou articulado o atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. E ele não só está sabendo, como ele está sedento por justiça e decidiu ir até o fim para cobrar aquilo que tentaram fazer contra o presidente Bolsonaro, que para milhões de brasileiros era a última esperança de varrer a corrupção e derrubar a esquerda do poder. Ontem mesmo eu trouxe aqui no canal um vídeo que foi uma verdadeira bomba, respondendo à pergunta que o país inteiro se fazia: quem estava por trás de Adélio Bispo naquele fatídico dia da facada? É impossível não se perguntar como que um homem pobre, sem recursos financeiros, pode ser defendido por 4 dos advogados mais caros e renomados do Brasil. Quem está pagando essa conta judicial milionária? Será que foi quem a denúncia aponta? O próprio ministro Barroso, o mesmo que em tom de deboche disse: nós destruímos o bolsonarismo? A acusação de que um dos juízes integrantes do STF teria sido o mandante do ataque, coordenando os passos de Adélio Bispo, deixou o Brasil em estado de choque. E agora, com Trump no jogo e ciente de cada detalhe, o cenário muda completamente. Trump sabe, e com todas as letras, quais ministros do STF políticos da esquerda que podem sim estar envolvidos no crime de tentarem tirar a vida de Bolsonaro. Se isso se confirmar, nós estamos diante de um escândalo capaz de abalar as estruturas do Brasil e criar um terremoto político internacional. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, antes de eu falar sobre essas denúncias, né, que estão sacudindo os bastidores da política internacional, e antes de eu mostrar para vocês a reação de Donald Trump ao ter
segundo as denúncias, provas nas mãos sobre quem seria o responsável pelo atentado que visava matar Jair Bolsonaro, eu quero pedir a tua ajuda. Eu peço encarecidamente que, por favor, deixe o like agora mesmo nesse vídeo, porque se você não deixar o like, a plataforma simplesmente vai enterrar esse vídeo e quase ninguém vai ficar sabendo dessas denúncias. O like é de graça, leva apenas alguns segundos e faz toda a diferença para essa informação rodar pelo Brasil inteiro. Então já clica no like, no joinha, compartilha esse vídeo e se não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui eu falo de política, de religião e de tudo que envolve a sociedade brasileira em geral, tá? E eu quero te dar uma dica rapidinha e muito importante. Se você quer uma maneira honesta de ganhar uma renda extra, saiba que existe um aplicativo aí no teu celular chamado Shopee. Sim, a Shopee. Ela está pagando para você trabalhar com ela sem precisar ter estoque ou mercadorias e sem vender nada para ninguém. Quer saber como começar a ganhar dinheiro hoje mesmo com a Shopee? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho como funciona e te dar todas as dicas. Agora vamos juntos assistir e reagir a esse vídeo, a esse material bombástico, para entender qual foi a postura de Trump ao descobrir, segundo essas denúncias, quem tentou tirar a vida de Bolsonaro. Os créditos desse vídeo vão para o canal Povo Brasileiro em Alerta, tá? É um canal patriota e conservador que vale muito a pena vocês acompanharem e depois vai lá e confere o conteúdo deles, que é sempre em defesa dos valores e da liberdade do povo brasileiro. Vamos assistir ao vídeo. O que foi vazado é mais grave do que qualquer coisa que você já ouviu falar. Eu venho avisando há anos, mas agora chegou o momento de expor com detalhes aquilo que os inimigos da direita brasileira jamais imaginaram que viria à tona. Não são rumores de bastidores, não são fofocas de corredor. São peças de um quebra-cabeça sombrio que mostram como a engrenagem foi montada para destruir a base conservadora do Brasil. Hoje, você vai ouvir as primeiras 4 revelações. Cada uma delas, um golpe certeiro contra essa narrativa que tentaram nos empurrar goela abaixo. E se você acha que já viu tudo, espere até a última linha. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo o que eles escondem. Revelação 1. Tudo começou numa noite abafada, quando Brasília dormia, mas certos gabinetes ainda estavam acesos. Luiz Antônio Manhattan, um nome que quase ninguém conhece, entrou por uma porta lateral de um prédio que não existe nos mapas públicos. Lá dentro, não estavam políticos comuns, e sim peças-chave do tabuleiro, gente que se apresenta como autoridade moral do país, mas que, segundo meus contatos, carrega nas mãos o sangue da traição. Manhattan carregava uma pasta, grossa, amarelada pelo tempo. Dentro, documentos carimbados e gravações de vozes conhecidas, inconfundíveis, falando sobre algo que mudaria o Brasil para sempre. Ele sabia que aquilo não poderia ser revelado sem pagar um preço alto. E por isso, ele ficou em silêncio por anos. Mas agora, esse silêncio está ruindo. Revelação 5. Na madrugada seguinte ao atentado, enquanto a imprensa alimentava o país com versões prontas e discursos cuidadosamente moldados, algo muito diferente acontecia longe das câmeras. Um grupo restrito de agentes da Polícia Federal, selecionados a dedo e sem uniforme para não chamar atenção, entrou discretamente em um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. Não havia sirenes, não havia carros identificados, apenas passos rápidos e olhares atentos. Segundo a denúncia, eles não estavam ali por acaso. Tinham recebido poucas horas antes informações de uma fonte anônima sobre um endereço que poderia conter peças-chave para entender quem realmente financiava o que havia acontecido. Ao abrir uma das salas, encontraram maletas pretas alinhadas no chão, todas idênticas, fechadas e com cadeados simples. Ao romper os lacres, o que viram deixou claro que aquilo não era um achado qualquer. Montes de dinheiro vivo, empilhados e amarrados com tiras de papel que ostentavam lacres bancários intactos. A contagem inicial, feita de forma rápida e manual, aproximava-se de R$1 milhão. Nenhuma nota registrada no sistema, nenhum documento que explicasse a origem, nenhuma prova de que aquilo tivesse passado por qualquer controle oficial. O detalhe mais inquietante, e que até hoje provoca arrepios em quem conhece a história, foi a ligação direta daquele endereço a um dos advogados de Adélio. Não era um depósito abandonado, nem um espaço improvisado. Era um escritório com móveis de alto padrão, papéis organizados em prateleiras e equipamentos de informática de última geração. O dinheiro estava ali como se aguardasse apenas o momento de ser distribuído. O que aconteceu depois tornou a situação ainda mais nebulosa. Antes que qualquer ordem judicial pudesse ser emitida para formalizar a apreensão, as maletas foram retiradas dali. Ninguém viu para onde foram. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída. Nenhum relatório oficial menciona o paradeiro desse dinheiro.
Para quem foi? Quem autorizou a remoção? Foram entregues a alguém influente? Ou simplesmente desapareceram no labirinto de transações clandestinas que sustentam certos jogos de poder? A resposta, até hoje, é um muro de silêncio. Um silêncio pesado, mantido não apenas por quem esteve presente naquela madrugada, mas também por quem deveria investigar. E a pergunta que ninguém responde é, se o conteúdo daquelas maletas fosse realmente lícito, por que sumir com ele antes que pudesse ser periciado? Seria medo de exposição? Ou prova de que o atentado foi apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, com raízes políticas e financeiras que jamais poderiam ver a luz do dia? Revelação 6. Se o dinheiro comprou o silêncio, a mídia comprou a narrativa. E essa talvez tenha sido a parte mais eficiente da operação. Escritórios de advocacia, supostamente contratados por partidos políticos para dar suporte jurídico em casos delicados, também teriam conexões diretas com executivos de uma das maiores emissoras de televisão do país. Essa ligação, segundo meus contatos, não era pública nem admitida, mas nos bastidores servia como um canal de influência, capaz de moldar o que chegava às casas de milhões de brasileiros todas as noites. Essa conexão não servia apenas para suavizar a cobertura de determinados fatos. Ela funcionava como um filtro. Certos nomes jamais eram mencionados, certas perguntas jamais eram feitas, certas imagens jamais chegavam ao ar. As decisões editoriais deixavam de ser baseadas no interesse público e passavam a atender ao interesse de quem financiava ou sustentava aquele elo invisível entre o mundo jurídico e o jornalismo. Para entender a dimensão disso, basta lembrar de quantas entrevistas ao vivo você já assistiu, em que o entrevistador parecia contornar cuidadosamente determinados temas, como se houvesse um campo minado de assuntos proibidos. Já se perguntou por que certas perguntas nunca são feitas? Talvez porque as respostas derrubariam não apenas reputações, mas carreiras inteiras e estruturas de poder que levam décadas para se consolidar. E quando o objetivo é proteger aliados e destruir inimigos, a edição de imagens se torna uma arma tão letal quanto qualquer bala. Uma fala pode ser cortada, distorcida ou retirada de contexto para transformar um inocente em vilão ou um culpado em vítima. Isso não é teoria, é técnica. Uma técnica que, usada nas mãos certas, pode alterar o rumo de eleições, destruir movimentos políticos e reescrever a história recente de um país. Há relatos de que determinadas imagens do caso foram efetivamente captadas, mas nunca exibidas. Gravações que poderiam mostrar encontros comprometedores, movimentações de pessoas-chave ou até conexões internacionais. Essas imagens, segundo se comenta, foram arquivadas sob o pretexto de não terem relevância jornalística. Mas, curiosamente, relevância não parecia faltar quando o assunto era expor adversários políticos sem provas conclusivas. O que permanece é a sensação de que, enquanto uma parte da verdade era maquiada para o consumo público, outra era cuidadosamente enterrada nos arquivos confidenciais de quem controla o que você vê e ouve. E essa é talvez a maior arma de todas, a capacidade de decidir não apenas o que será contado, mas também o que jamais será conhecido. Então fica a pergunta que incomoda. Se todas essas conexões entre advocacia, partidos e mídia forem reais, até que ponto o que acreditamos ser informação não passa de um roteiro escrito para manter o poder onde sempre esteve? E se um dia esse roteiro for exposto na íntegra, será que descobriremos que muito do que consideramos verdade nunca passou de uma encenação bem produzida? Revelação 7. Entre as figuras que começaram a aparecer nas investigações internas, um nome chamou a atenção: Luiz Roberto Barroso. Não por declarações públicas, entrevistas ou discursos inflamados, mas por algo que até pouco tempo circulava apenas nos corredores mais restritos: conexões empresariais obscuras, com vínculos a contratos bilionários junto ao próprio governo. Esses contratos, segundo fontes internas, não eram meros negócios protocolares, mas engrenagens de um esquema que movimentava cifras colossais, escondidas atrás de licitações limpas e acordos internacionais aparentemente legítimos. A questão que deixou investigadores em alerta foi o rastro documental, que começava a se formar, ainda que de maneira fragmentada. Pequenas pontas soltas, planilhas incompletas, menções cifradas em mensagens e reuniões sigilosas apontavam para algo que, se unificado, poderia configurar um caso de repercussão global. É nesse ponto que a sombra dos Estados Unidos surge no horizonte. Havia, segundo relatos, um temor real nos bastidores: o de que o nome de Barroso pudesse acabar mencionado em um relatório internacional, potencialmente preparado por órgãos de inteligência americanos, e que tal documento servisse de base para a aplicação da Lei Magnitsky, um instrumento letal contra figuras políticas, congelando bens, impondo restrições de viagem e manchando reputações de forma irreversível. O medo de sanções pessoais não é algo abstrato nesse cenário. Basta uma assinatura em Washington para transformar uma carreira política em ruínas, cortar o acesso a contas bancárias, encerrar contratos e colocar um alvo invisível sobre qualquer aliado. Fontes próximas afirmam que esse temor foi combustível para movimentos estratégicos recentes. Houve discretamente uma reorganização de peças no tabuleiro. Aliados foram reforçados, inimigos foram afastados e vozes potencialmente perigosas para a narrativa oficial foram neutralizadas com promessas ou ameaças veladas. Mas o problema de uma blindagem política é que ela nunca é permanente.
O que hoje está protegido por alianças e acordos pode amanhã ser exposto por um único vazamento. E nesse caso, um simples documento oficial vindo de fora do Brasil teria o poder de furar qualquer bloqueio interno. A questão que poucos ousam colocar em voz alta é: até que ponto essa blindagem se sustenta se o jogo deixar de ser nacional e se tornar global? E se o gatilho para essa queda não vier de dentro, mas sim de fora, com força e legitimidade internacional, quem será capaz de impedir? Há quem diga que a movimentação em torno de Barroso nos últimos meses não foi apenas jurídica ou política, mas quase de sobrevivência pessoal. E o que mais intriga é que quanto mais se tenta enterrar certos detalhes, mais eles parecem encontrar caminho para ressurgir. Talvez porque, no submundo da política, nada permanece enterrado para sempre. Revelação 8. O rastro do caso levou a um ponto que muitos preferem ignorar: a presença de um advogado que não estava ali por acaso. Um homem com credenciais ligadas à embaixada da Arábia Saudita, cuja função oficial não coincidia com o papel real que desempenhava nos bastidores. Não era um defensor criminal comum, desses que entram e saem de tribunais todos os dias. Ele não estava ali apenas para acompanhar processos ou redigir petições. Quem presenciou sua presença garante: ele estava ali para observar e negociar. Mas negociar o quê? Essa é a pergunta que paira sobre todos que conhecem o caso. A versão oficial é vaga, quase protocolar. Mas em conversas reservadas, o que se diz é que sua missão ia muito além da defesa de qualquer cliente. Sua função parecia ser a de um emissário de interesses externos, enviado para proteger acordos que não podiam ser quebrados sem causar danos diplomáticos. O simples fato de um representante com ligações diretas à Arábia Saudita estar presente em reuniões relacionadas a um caso de alta tensão política no Brasil já levantaria suspeitas suficientes. Mas, segundo fontes, o enredo é ainda mais profundo. Havia conversas paralelas acontecendo longe das câmeras, onde promessas, pressões e acordos obscuros eram trocados. O que estava na mesa não era apenas o destino de um réu ou a interpretação de uma lei, mas interesses comerciais, contratos estratégicos e até possíveis alianças no campo energético e militar. Se isso for verdade, significa que a trama ultrapassava de longe as fronteiras do Brasil. Estávamos diante de um caso em que política interna e geopolítica se entrelaçavam de forma quase indissociável. Para alguns analistas de inteligência, esse tipo de presença estrangeira num caso sensível é um indicativo claro de que forças externas têm algo a perder ou a ganhar com o desfecho. E isso levanta outras perguntas incômodas. Que tipo de acordos poderiam estar em jogo para justificar tal envolvimento? Será que havia promessas de investimentos bilionários, fornecimento de recursos estratégicos ou trocas de favores diplomáticos? E mais importante ainda, quem, dentro do Brasil, tinha poder para negociar em nome de todos, sem que a população sequer soubesse? Há quem diga que certas reuniões aconteceram em locais discretos, sem registro oficial, mas sob vigilância de agentes especializados. Nessas ocasiões, não se falava abertamente em crimes ou conspirações. Falava-se em garantir estabilidade e manter a cooperação internacional. Palavras bonitas para encobrir interesses que dificilmente sobreviveriam à luz do dia. O mais inquietante é que, no fim das contas, tudo isso pode ter ligação direta com episódios que, oficialmente, não passam de atentados isolados ou eventos desconexos. Mas para quem conhece as peças, a sensação é de que estamos apenas vendo a superfície de algo muito maior. E quando a camada de silêncio for rompida, talvez percebamos que a política brasileira não é apenas uma disputa interna, mas um jogo de forças globais onde nós, o povo, somos meros espectadores. Revelação 9. Se todas as peças viessem à tona de uma só vez, o efeito seria devastador. Imagine, em questão de horas, nomes antes intocáveis sendo expostos. Ministros, parlamentares e empresários caindo um a um, como se uma mão invisível empurrasse cada peça desse tabuleiro de poder. Seria um efeito dominó, capaz de reescrever não apenas a estrutura política do Brasil, mas também de abrir feridas profundas na confiança do povo. Não estamos falando de pequenas denúncias ou boatos de corredor. Estamos falando de documentos, provas, gravações, imagens, elementos concretos que juntos poderiam desmoronar décadas de alianças ocultas. É por isso que, até agora, tudo foi tratado como boato, como teoria, como invenção plantada para desacreditar opositores. Mas os últimos meses mostraram que cada vazamento isolado era, na verdade, uma rachadura calculada nesse muro. Um muro construído com pactos de conveniência, favores políticos e acordos empresariais que se estendem muito além das fronteiras do Congresso. A pergunta que paira é: quem está por trás dessas rachaduras? São inimigos internos tentando tomar o controle ou aliados que decidiram abandonar o barco antes que ele afunde? O mais curioso é perceber como alguns nomes, até então alheios a qualquer escândalo, começaram a surgir nas conversas de bastidores. Pessoas que se julgavam seguras agora evitam aparecer em público, mudam suas rotinas, reforçam sua segurança. Como se soubessem que, quando esse muro cair, não haverá tempo para justificativas. O que antes eram apenas murmúrios em reuniões discretas, hoje começa a ecoar em grupos privados, mensagens criptografadas e reuniões emergenciais. Alguns dizem que é apenas questão de semanas para que um primeiro grande nome caia oficialmente.
Outros garantem que já existe uma lista de alvos prontos para serem despachados politicamente, um por um, até que não reste pedra sobre pedra. Quando esse momento chegar, será impossível conter a enxurrada. E talvez seja justamente isso que muitos temem. Não a queda em si, mas o que virá depois dela. Afinal, quando toda a estrutura desmoronar, quem se levantará para assumir o controle? E será que o povo estará preparado para aceitar a verdade nua e crua, sem a maquiagem das narrativas oficiais? Revelação 10. O Pacto do Silêncio foi real. Não se tratava de um simples acordo de bastidores, mas de um código de sobrevivência que unia adversários e aliados políticos numa rede de proteção mútua. Reuniões a portas fechadas, sem atas, sem registros, sem câmeras, apenas promessas veladas, trocas de favores e um compromisso. Se você me protege, eu te protejo. Esse pacto atravessou partidos, ideologias e até gerações. No entanto, como todo acordo baseado no medo e no interesse, ele começou a ruir. Pessoas que antes se mantinham fiéis à omissão, agora estão falando. Primeiro foram pequenas insinuações, comentários soltos, acidentes, em entrevistas que pareciam irrelevantes. Mas logo vieram os vazamentos, áudios de conversas comprometedoras, imagens de encontros proibidos, documentos que provam mais do que qualquer palavra poderia explicar. No início, tudo começou como sussurros abafados, ecos que se perdiam na velocidade das notícias manipuladas pela grande mídia. Mas os sussurros se tornaram gritos, e os gritos começaram a encontrar eco nas redes, nos blogs independentes, nos canais que ousam desafiar a narrativa oficial. O que poucos admitem é que parte dessas revelações não é fruto de coragem, mas de sobrevivência. Quando o barco começa a afundar, muitos preferem entregar um segredo para salvar a própria pele. E cada nova revelação é mais perigosa que a anterior, porque aponta para algo maior, algo que conecta crimes políticos, interesses econômicos e até pressões internacionais. Existe uma data marcada? Há um dia específico em que tudo virá à tona? Ou será que a verdade continuará vazando em doses controladas até que seja impossível contê-la? A mídia pode até tentar esconder, mas não conseguirá abafar para sempre. Quando a verdade for dita, e ela será dita, o Brasil verá a maior revelação política das últimas décadas. Nomes que hoje ocupam os cargos mais altos do poder serão lembrados não por suas obras, mas por suas alianças obscuras. A pergunta é: estamos prontos para ouvir? E mais importante ainda, estamos prontos para agir quando soubermos? Porque quando a cortina cair, não haverá como fingir que não vimos. A verdade exigirá reação, e ela não será silenciosa. Agora, eu quero ouvir de você aí que me assiste, você que chegou até aqui. Será que todas essas denúncias, o STF, políticos da esquerda, realmente têm alguma coisa a ver com o atentado contra a vida de Bolsonaro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e vamos fazer esse assunto, essa denúncia ecoar pelo Brasil. E claro, garante o teu like nesse vídeo para esse vídeo chegar mais longe, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? E presta atenção, tem muita gente que está ganhando dinheiro com o aplicativo da Shopee. A Shopee está pagando para você trabalhar com ela e o melhor de tudo, sem precisar ter mercadorias, estoque ou fazer vendas para as pessoas, tá? E sem investir nada. E o detalhe mais importante, tá? Você precisa aprender o jeito correto de usar a plataforma. Por isso, a minha equipe ela está preparada para te orientar e te dar o passo a passo, para você saber como começar a trabalhar com a Shopee e ganhar dinheiro ainda hoje e faturar com a Shopee, tá? Quer aprender? Clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, chama a nossa equipe que eles vão te passar as informações, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te contar mais uma. Só falta agora o Brasil estar envolvido nessa possível fuga do Maduro. O que é que tem a ver? Segura um pouco o que você está fazendo aí, presta atenção aqui no titio que você vai entender o que é que eu estou falando. Você recorda do avião que parou aqui no Brasil e ficou perambulando por 3 dias? Pois é, se eu te disser que daqui ele foi bater lá para a Venezuela, o que é que ele deixou aqui? O que é que ele pegou daqui? O que é que ele foi fazer? Respira fundo que eu vou já te contar toda essa história, toda essa grande saga, e a gente chega num denominador comum. Você deve ter acompanhado então a notícia agora. Itamaraty está completamente desesperado. Já emitiu nota oficial e tudo, dizendo que não se preocupam. Tá tudo sob controle. Tranquilo e calmo. Estão acompanhando de perto. Este aí
é o modo Itamaraty de defesa. É o modo mais conhecido que o Itamaraty tem. Quando ele quer se comunicar, não sabe o que fazer, ele diz: olhe, estamos acompanhando de perto. Significa, nós não vamos mexer um dedo. Estamos acompanhando preocupados. Significa, estamos rezando, meu irmão, para não secar a gente. Enquanto isso, o governo Lula vê o Comando do Sul norte-americano, Comando do Sul dos Estados Unidos, mandando o bicho pra cá, Comando do Sul ali só afiando os dentes, mandando 4.000 fuzileiros navais, marinheiros, mandando submarino nuclear. Detalhe, não é com propulsão nuclear, é com capacidade de ataque nuclear. Diversos, inúmeros contra-torpedeiros para não serem abatidos, não serem nocauteados aí por explosões alheias. Cruzador, meu amigo, de mísseis guiados, aeronaves de reconhecimento, P-8 Poseidon, tem até nome da mitologia grega, bichos. Para combater o quê? Os cartéis dos narcóticos, das drogas. Nós conversamos sobre isso, meu amigo e minha amiga, lá no dia 25 de janeiro de 2025, quando Donald Trump assinou aquela ordem executiva falando sobre isso, falando sobre o Caribe e sobre a América Latina e o Trem de Aragua, que está ligado intrinsecamente ao PCC, ao Comando Vermelho, mais precisamente ao PCC. Quantas vezes a gente não conversou sobre isso? O negócio ficou doido, porque agora, detalhe, a operação militar dada lá pelo Trump, autorizada pelo Trump, não ficou no Caribe. O nome utilizado não é Caribe, é América Latina, o que abre um flanco gigantesco, principalmente ali na Venezuela. Como eu disse, o Lula tá ali com o governo dele olhando pro tempo, enquanto o Comando do Sul, que é quem tá capitaneando essa incursão pra cá, tá ali, ó, só afiando os dentes, só Calima afiando os dentes, as garras. E o Lula com o governo estão só fingindo que o problema é cocaína lá na Colômbia. O problema é lá na Colômbia, é o pó. Lá. Detalhe, o Lula já falou, já disse que não vai aceitar nenhum tipo de incursão, nenhum tipo de adentrar em terras tupiniquins. Aqui mesmo não, aqui mesmo ninguém entra. Pois eu não consigo entender qual é a razão disso? Qual é a razão de ser? Como é que o cabra, se isso aqui fosse uma coisa séria, fosse uma pessoa séria, um ser humano sério, não quer que entrem para perseguir o tráfico de droga. Por quê? Não, porque não são grupos de terror. Para serem perseguidos tem que ser grupo de terror. Nós, assim como a ONU, não consideramos o PCC e nem o Comando Vermelho grupos de terror. São apenas empresários, malfeitores, apenas não pagam impostos, né? São MEI, são microempreendedores individuais em sua maior parte. São empresários do ramo, digamos que do bom baseado, né, Barroso? É a mesma coisa que cigarro. Meu irmão, tu és doido. Agora, peraí. Vamos para outra parte. A parte que você vai salivar. Respira fundo. Vem comigo, que o seu show vai começar já já. Deixe seu like, deixe seu comentário. Me diz aí, o que é que você acha? Você acha que o Brasil pode ter, caso o Maduro tenha fugido, alguma participação? Será que passa na sua cabeça isso como possível? Será que o Lula seria bandido o suficiente para isso? Ou não? Deixe seu comentário, deixe seu like. E lembra, meu amigo, você pode fazer sua contribuição e ajudar o trabalho desse canal através do Pix que está na sua tela. doimaurofagundes@gmail.com. Eu vou te ser muito grato se você colaborar, contribuir com o trabalho desse canal. Vocês sabem que mês passado foi um mês muito difícil, fiquei doente. Não tô melhor agora, então conto com vocês. Puder contribuir, colaborar com o trabalho desse canal, eu vou te ser muito grato. doimaurofagundes@gmail.com. O nome que vai aparecer é do William, pode fazer a contribuição, não tem problema nenhum. Também tá no topo dos comentários e no topo da descrição do vídeo. Basta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, show? A chave é essa, é o e-mail, tá, pessoal? Então vamos lá. Respira fundo. Você lembra, então, do famoso aviãozinho que passou por aqui dando uma rasante. Ele chegou aqui no dia 10, no domingão, perambulou para um lado, perambulou para o outro. Todo mundo ficou ali perturbado. Falou, rapaz, o que é que diabo esse
este animal vai carregar daqui. Será que esse avião vai levar alguma coisa daqui ou não? Bem, meu amigo, não carregou nada, não descarregou nada. Inclusive, o Brasil fez o favor de abastecer um avião sancionado, né, que pode ter repercussões aí para o futuro. E digo mais, daqui foi para onde? Bem, meu amigo, então o lance é o seguinte, eles ficaram do dia 10 até o dia 13 à noite, agora de agosto, em Brasília. Depois disso, o que é que aconteceu? Fizeram uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Uma parada curta, reabasteceram, pegaram, bateram o pacote lá para Bogotá, na Colômbia. Também foi rapidinho, rapaz. No mesmo dia levantou o voo e no dia 14, ou seja, saíram no dia 13 de Brasília, pararam na Bolívia, Colômbia, chegaram na Venezuela no dia 14, logo no início da tarde, ou seja, menos de 24 horas de voo. Chegou, pousou e ficou por lá. Por que que esse avião ficou 3 dias perambulando aqui no Brasil? Esperando o que, se não carregou nem descarregou nada? Depois foi fazer o que na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia? Depois foi para Venezuela. Bem, dia 14 ainda estava lá. Dia 15, o bonitão saiu. Exatamente. E detalhe, pessoal. Saiu e foi para onde? Havana. Cuba, lelê. País que não extradita. Nem vai nem vem. A ilhota já sancionada. Quais sanções podia pegar se descobrisse que Maduro estava por lá? Aparentemente nada. Pelo que o pessoal diz, né, pouco estão se importando. Maduro deve ter deixado aí já vídeos, se é que fugiu, vídeos gravados, qualquer coisa grava no Chroma Key, a coisa mais simples do mundo que tem, como se estivesse lá na Venezuela. Também tem uma questão toda envolvendo o módulo habitável que existe dentro desse avião aí. Dentro desse avião já sancionado. Até porque utilizar um avião sancionado, pessoal, existe uma justificativa. Se você pegar um avião sancionado como esse da Rússia, que veio para o Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Cuba, você já tem o seguinte: qualquer imprevisibilidade de rota, qualquer loucura é possível. Ninguém estranha tanto. Não tem a queda de máscara. Agora o problema é, se eventualmente você descobrir que ele transportou, por exemplo, Maduro ajudou numa sacanagem dessa, você não vai poder sancionar um avião que já está sancionado. E detalhe também, meu amigo, é mais difícil você infiltrar alguém dentro do avião desse do que um avião não sancionado, e tem um porquê. Porque esse tipo de avião ele funciona, ele já voa com uma tropa, uma galerinha específica, uma galerinha especializada ali, de altíssima confiança de Vladimir Putin. Meu amigo, e ali, como disse a vocês, tem módulo habitável, tem é isso aí, ou então foram deixar a ogiva nuclear em tudo que foi lugar. Desculpa, bebê. Então, pegar ouro, deixar droga, eu não sei. Mas o rabo é esse que eu tô dizendo pra vocês. Agora, me dá a tua opinião. O que é que você acha? Você acha que realmente o avião ficou aqui por 3 dias, foi pra Bolívia, Colômbia, Caracas, na Venezuela, e depois se mandou lá pra Havana à toa? Ou você acha que é pura coincidência? Eu quero ler o teu comentário, saber o que é que você pensa sobre isso. E lembra, meu amigo, você pode fazer sua contribuição e ajudar o trabalho desse canal através do Pix que está na sua tela, doimaurofagundes@gmail.com. Eu vou te ser muito grato se você colaborar, contribuir com o trabalho desse canal. Vocês sabem que mês passado foi um mês muito difícil, fiquei doente. Não estou melhor agora, então conto com vocês. Puder contribuir, colaborar com o trabalho desse canal, eu vou te ser muito grato. doimaurofagundes@gmail.com. Vou ficando por aqui, logo mais eu volto. Beijo no coração e até breve, meu irmão. Porque será que responde pra mim. Terras Tupiniquins, você acha que a galera vai acabar encostando por aqui? Boa pergunta. Será que o Lula tá com medo que destruam seus meninos? Ou será que é medo de perder um possível esquema? Fala pra mim. Só que fala baixo, pra galerinha do mal não ouvir. Berra, meu irmão, berra. É bom, é gostoso. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.
trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, e quando acontecer, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Meu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, sem esperança vão chorando. Ele é o Senhor da ceifa, que está a me amparar. Nele vou me alegrar. Meu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, como os ditadores, como os terroristas, traficantes e comunistas, sem esperança vão chorando. Ei, Jesus vem nos buscar. Quando isso acontecer, esses terroristas, traficantes, comunistas, ditadores, eles nesse momento, eles estão chorando,
Jesus está voltando. Obrigado, Trump. Obrigado, Trump. Oh, Trump. Jesus está voltando, Trump. Você é o homem de Deus, Trump, Bolsonaro e todos nós patriotas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Trump. Trump, a imagem de Trump e Bolsonaro. Trump e Bolsonaro. Bolsonaro e Trump. Trump e Bolsonaro. Atenção, Brasil, atenção, planeta. Jesus está voltando. A democracia no Brasil. A partir de amanhã, com certeza. Eu estou gravando esse vídeo para anunciar para todos vocês que amanhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a partir das 9h30 da manhã, nós ouviremos o senhor Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado a interferência da USAID na democracia brasileira, em especial nas últimas eleições. Será transmitido ao vivo. Eu espero todos vocês para que vocês acompanhem essa importante audiência da Credem. Gente, eu estou em Brasília e estou gravando esse vídeo para anunciar para todos vocês que amanhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a partir das 9h30 da manhã, nós ouviremos o senhor Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado a interferência da USAID na democracia brasileira, em especial nas últimas eleições. Será transmitido ao vivo. Eu espero todos vocês para que vocês acompanhem essa importante audiência da Credem. Gente, eu estou em Brasília e estou gravando esse vídeo para anunciar para todos vocês que amanhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a partir das 9h30 da manhã, nós ouviremos o senhor Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado a interferência da USAID na democracia brasileira, em especial nas últimas eleições. Será transmitido ao vivo. Eu espero todos vocês para que vocês acompanhem essa importante audiência da Credem. Gente, eu estou em Brasília e estou gravando esse vídeo para anunciar para todos vocês que amanhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a partir das 9h30 da manhã, nós ouviremos o senhor Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado a interferência da USAID na democracia brasileira, em especial nas últimas eleições. Será transmitido ao vivo. Eu espero todos vocês para que vocês acompanhem essa importante audiência da Credem. Gente, eu estou em Brasília e estou gravando esse vídeo para anunciar para todos vocês que amanhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a partir das 9h30 da manhã, nós ouviremos o senhor Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado a interferência da USAID na democracia brasileira, em especial nas últimas eleições. Será transmitido ao vivo. Eu espero todos vocês para que vocês acompanhem essa importante audiência da Credem. Querido povo brasileiro, senti que era meu dever gravar este vídeo para demonstrar meu total e incondicional apoio ao nobre presidente Jair Bolsonaro, ao corajoso deputado Eduardo Bolsonaro e ao grande jornalista Paulo Figueiredo. Também gravei o vídeo para esclarecer alguns fatos de enorme relevância para o Brasil e para os Estados Unidos. Estamos diante de uma grave crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, deliberadamente provocada pelos tiranos psicopatas comunistas do STF, em parceria com o maldito desgoverno do comunista carniça ladrão Lula, um doente mental que, ao longo de sua extensa trajetória como corrupto e vigarista político, sempre buscou apoiar organizações criminosas, narcotraficantes, ditadores sanguinários e até mesmo terroristas. Gostaria de alertar ao povo brasileiro que o plano dos tiranos psicopatas do STF juntos com o carniça ladrão Lula, é claro,
Eles querem romper de forma total e definitiva a histórica relação de amizade de mais de 200 anos entre o Brasil e Estados Unidos, para se entregarem de corpo e alma à China, Rússia, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Índia e Irã. Todos esses países são membros do BRICS. Vocês precisam saber que o BRICS representa hoje o eixo do mal, o câncer da humanidade. Os líderes dos países que compõem esse bloco são inimigos da democracia e da liberdade e, acima de tudo, eles são inimigos do próprio povo que dizem representar. O carniça ladrão Lula já demonstrou que é o líder que mais odeia o seu povo. No jargão popular costuma-se dizer que quando uma pessoa é muito exibida e arrogante demais, é porque ela está se achando a última cereja do bolo ou a última bolacha do pacote. O carniça ladrão de 9 dedos ultrapassou todos os limites da razão, porque pelo visto ele está se achando a última mosca da grande bosta, e a grande bosta é o BRICS. As declarações, os discursos e as atitudes desse sujeitinho velhaco e asqueroso são inconsequentes e insanas. Ele vem escalonando propositalmente o conflito entre o Brasil e os Estados Unidos, porque esse é o plano dele. Tem método. O criminoso petista pensa que o BRICS irá dominar o mundo em breve e que ele será o líder soberano dessa suposta revolução global. Ele ainda acredita que a desgraça do comunismo é a solução para solucionar a miséria do mundo, mas alguém precisa lembrá-lo que o comunismo sempre foi e continuará sendo a causa da miséria no mundo. Por esta razão, o comunismo precisa ser banido da face da terra, da mesma forma que o nazismo foi. O carniça ladrão Lula está tão lesado da cabeça, tão fora da realidade, que continua acreditando nessa utopia do século passado. Ele teria que ser internado imediatamente em um manicômio judiciário antes que destrua o Brasil. Caminhando para o final, eu quero dizer que amo o Brasil e o povo brasileiro, e não medirei esforços para destruir a ditadura comunista do judiciário, que rasgou a Constituição, causou o colapso das instituições, dominou o Congresso Nacional e aniquilou a democracia no Brasil. Não vou descansar enquanto esse regime comunista desgraçado não for extirpado do poder, e enquanto todos os responsáveis por essa organização criminosa não forem condenados a longas penas de prisão e trancafiados em uma penitenciária de segurança máxima. Para que isto aconteça o mais rápido possível, vou tomar medidas financeiras duríssimas, contra esses malditos ditadores comunistas e contra o próprio Brasil. Terei que usar remédios amargos, mas necessários. Infelizmente terei que fazer isso, caso o próprio sistema brasileiro não expurgue do poder todos os inimigos da pátria, e não apenas isso, eles terão que ir para a prisão. Por isso conto com a compreensão, o apoio e a paciência do maravilhoso e pacífico povo brasileiro. Garanto a vocês que a vitória será nossa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura no Brasil. Não vamos ser negativistas. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata, corrupto, que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Uhum. Aí o que aconteceu? Inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder, o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Imediatamente o Supremo Tribunal Federal, que vinha até então aprovando os atos da Lava Pai, o
que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário. E eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim, a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? Querido povo brasileiro, senti que era meu dever gravar este vídeo para demonstrar meu total e incondicional apoio ao nobre presidente Jair Bolsonaro, ao corajoso deputado Eduardo Bolsonaro e ao grande jornalista Paulo Figueiredo. Também gravei o vídeo para esclarecer alguns fatos de enorme relevância para o Brasil e para os Estados Unidos. Estamos diante de uma grave crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, deliberadamente provocada pelos tiranos psicopatas comunistas do STF, em parceria com o maldito desgoverno do comunista carniça ladrão Lula, um doente mental que, ao longo de sua extensa trajetória como corrupto e vigarista político, sempre buscou apoiar organizações criminosas, narcotraficantes, ditadores sanguinários e até mesmo terroristas. Gostaria de alertar ao povo brasileiro que o plano dos tiranos psicopatas do STF juntos com o carniça ladrão Lula, é claro, eles querem romper de forma total e definitiva a histórica relação de amizade de mais de 200 anos entre o Brasil e Estados Unidos para se entregarem de corpo e alma à China, Rússia, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Índia e Irã. Todos esses países são membros do BRICS. Vocês precisam saber que o BRICS representa hoje o eixo do mal, o câncer da humanidade. Os líderes dos países que compõem esse bloco são inimigos da democracia e da liberdade e, acima de tudo, eles são inimigos do próprio povo que dizem representar. O carniça ladrão Lula já demonstrou que é o líder que mais odeia o seu povo. No jargão popular costuma-se dizer que quando uma pessoa é muito exibida e arrogante demais, é porque ela está se achando a última cereja do bolo ou a última bolacha do pacote. O carniça ladrão de 9 dedos ultrapassou todos os limites da razão, porque pelo visto ele está se achando a última mosca da grande bosta, e a grande bosta é o BRICS. As declarações, os discursos e as atitudes desse sujeitinho velhaco e asqueroso são inconsequentes e insanas. Ele vem escalonando propositalmente o conflito entre o Brasil e os Estados Unidos, porque esse é o plano dele. Tem método. O criminoso petista pensa que o BRICS irá dominar o mundo em breve e que ele será o líder soberano dessa suposta revolução global. Ele ainda acredita que a desgraça do comunismo é a solução para solucionar a miséria do mundo, mas alguém precisa lembrá-lo que o comunismo sempre foi e continuará sendo a causa da miséria no mundo. Por esta razão, o comunismo precisa ser banido da face da terra, da mesma forma que o nazismo foi. O carniça ladrão Lula está tão lesado da cabeça, tão fora da realidade, que continua acreditando nessa utopia do século passado. Ele teria que ser internado imediatamente em um manicômio judiciário antes que destrua o Brasil. Caminhando para o final, eu quero dizer que amo o Brasil e o povo brasileiro, e não medirei esforços para destruir a ditadura comunista do judiciário, que rasgou a Constituição, causou o colapso das instituições, dominou o Congresso Nacional e aniquilou a democracia no Brasil.
Não vou descansar enquanto esse regime comunista desgraçado não for extirpado do poder, e enquanto todos os responsáveis por essa organização criminosa não forem condenados a longas penas de prisão e trancafiados em uma penitenciária de segurança máxima. Para que isto aconteça o mais rápido possível, vou tomar medidas financeiras duríssimas, contra esses malditos ditadores comunistas e contra o próprio Brasil. Terei que usar remédios amargos, mais necessários. Infelizmente terei que fazer isso, caso o próprio sistema brasileiro não expurgue do poder todos. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador.
Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.